periferia, eles tiram de perto para botar nessa área mais longe. Então, a gente tem cidades assim, num contraste muito grande. Isso é impossível, não tem turismo, não tem progresso, não tem nada que aconteça, que se desenvolva num contexto desse. Para vocês terem uma noção, isso aqui está só uma mera separação, aqui, aliás, comparação Fortaleza, Recife e Salvador, enquanto eles conseguiram, aí, com ações estratégicas, políticas públicas, reduzir, né, a mortalidade aí por homicídios, a gente continua subindo. Inclusive, a gente vai subir mais ainda, por conta do PCC e Comando Vermelho, que foram agora, chegaram muito entranhados no nosso território, estão lutando com todos os pequenos. Acho que esse ano vai ser o dobro da mortalidade, dos assassinatos, homicídios, principalmente de jovens, nessa área em Fortaleza. A gente está, o 10 por 100 mil é o máximo consentido, a gente está com 179 e vamos chegar a uns 300 esse ano, para vocês terem noção. Mas isso aqui ainda até 2012, mas já estamos com 179 em 2015 e já ultrapassamos aí, só o primeiro semestre de 2017, chegamos a tudo do ano passado, né? Então, quando eu falava um pouquinho de onde é que essas pessoas morrem, a elite econômica e política, elas não estavam muito preocupadas, eles achavam era bom, porque diziam que era bom que os marginais estavam morrendo, porque para muitas dessas pessoas, as pessoas pobres são marginais, né? Pessoas que moram em favela, em assentamentos precários, 42% da cidade da gente mora em assentamento precário, são pessoas que eles acham que tem mais é que morrer para poder não dar trabalho, não produzir problemas. E aí eu comecei a não mostrar mais o mapa, mostrando que as mortes têm local, têm cor, né, tem nível social, 75% são pessoas negras ou pardas, então eles não estão muito preocupados com isso. Então eu comecei a mostrar que eles estavam dando um tiro no pé porque eles estavam acabando com 15% da riqueza futura deles, com a mão de obra de trabalho deles, 15% do PIB futuro da cidade foi morto nos últimos 10 anos apenas. Vocês veem aí, 42% da população mora em assentamentos precários, dos quais 70% é favela, e aqui tem 80% dos problemas da cidade e 80% dos homicídios também. Isso aqui ocupa 12% do território, ou seja, eu tenho 12% do território com 80% dos problemas localizados, né, os mais cruéis. Isso aqui é o mapa de calor dos homicídios, mostrando a territorialização dos homicídios. Quanto mais vermelho, mais homicídios. Vocês veem que tem uma sobreposição desses assentamentos precários. As doenças todas também medievais, dengue, sífilis, hanseníase, a mesma coisa. A gente fez, então, várias sobreposições para analisar o contexto da cidade e chegar a essa conclusão aqui, que tem um lado terrível e um lado interessante, porque 12% é muito pouco, né? Ou seja, é factível atuar em 12% do território. 9 bilhões apenas resolve esse 12% do território. Então, não se tinha um plano estratégico para fazer essa transformação. E a gente sabe também que não é uma gestão que vai se resolver todo esse problema que se arrasta há décadas, né? 20 anos é tido no planejamento como sendo um tempo hábil, né, para poder realmente reverter questões mais estruturantes. Então, se desenvolveu a ideia de fazer um plano estratégico abrangendo todas as políticas para o curto, médio e longo prazo. Não é só para 2040, é até 2040. 2040 é onde se concretiza a visão de futuro da cidade. Então, a gente começou a fazer uma leitura da cidade, foram 2 anos de estudo, né? A gente tem aí mais de 600 mapas, cartografias desenvolvidas de tudo que vocês possam imaginar para entender a territorialização desses problemas todos. E a gente concluiu, então, que os principais desafios seriam essa questão da redução da habitabilidade precária, esses 42% da população que mora numa situação muito grave e sem saneamento nenhum, a questão da pobreza e desigualdade social, a saúde pública, os altos índices de violência, claro que tem coisas aqui que são decorrência de outras, a quantidade de jovens vulneráveis altíssima, a quantidade de jovens que nem trabalham nem estudam, né, até porque moram nesses lugares, são cooptados, inclusive, pelo tráfico, ou expulsos da família para poder se esforçar a trabalhar antes do tempo. O atraso educacional por conta disso também, a baixa qualificação profissional, a competitividade econômica também muito, muito baixa, seja pela questão da educação profissional, seja por questão também da burocracia excessiva para se abrir uma empresa. A degradação ambiental nem se fala, a gente reduziu a 20% apenas as nossas matas. E a dependência de limitações fiscais também, a gente é estritamente dependente do repasse, então a gente está começando a trabalhar uma reforma para poder realmente ter um recurso próprio e aumentar a capacidade de investimento. E a região metropolitana que tem um conselho que só se reuniu 3 vezes nos últimos 10 anos. Então, começar a resgatar essa integração com a metropolitana. Isso aqui era como se fosse um briefing assim, dos principais desafios, mas
obviamente, as coisas, quando a gente vai começar a trabalhar, são bem mais profundas do que isso. A gente trabalhou, então, durante 3 anos e meio. Começamos com uma leitura sobre a cidade, um diagnóstico. Contamos com 150 professores, a maioria doutores ou mestres, de várias universidades, onde tinha um celeiro de conhecimento, um observatório sobre a matéria, o Observatório do Turismo da UES, e a gente chamou, porque era um observatório que tinha mais tempo, tem a pós-graduação em turismo, a gente chamou para ser a consultoria nessa área do estudo sobre o turismo. Então, foi feita uma leitura, a gente pedia pelo menos 10 últimos anos ou mais, ou regressar para 24. E foi feita, então, tanto leituras por técnicos, estudos por técnicos, como também pela comunidade. A gente organizou, então, 3 cadernos de trabalho, teve para a comunidade, para os bairros, teve para setores produtivos ou entidades ou academia, e também teve para o governo, de saber como eram as práticas de governança terríveis. Então, a gente fez esse conjunto, integramos e fizemos, então, a publicação que se chama Fortaleza Hoje, mas temos no site, inclusive, várias, dezenas e milhares de páginas de todos os estudos que você possa, inclusive o de turismo é belíssimo, eu acho que caberia ver até como referência, um estudo de turismo, foram 3 tomos, e depois a gente foi partir, então, para pensar a Fortaleza que queremos, e, por último, a questão de formação de grupos para fazer, então, ou a validação ou a elaboração, né, grupos abertos, tudo isso aqui teve participação aberta, não tinha nenhum cerceamento a qualquer pessoa. Então, a gente fazia, geralmente, nos territórios e também por setores produtivos, ou por temática, por política. E foram 7 publicações feitas e mais 10, que culminou, então, com os 33 planos. Então, são 33 planos integrados, né, que compõem o Fortaleza 2040. A integração foi outro grande desafio, integração de políticas, até para as pessoas entenderem como a política afeta a outra. Isso foi um grande obstáculo, quebrar com essa cultura, né, de que as coisas não são todas muito interligadas, principalmente nas cidades. Então, teve essas estruturas assim, tipo núcleos de participação, foram 8.000 pessoas que participaram diretamente e mais 10.000 através do site, dos sistemas de pesquisa. A gente, então, estruturou esses 33 planos em 7 eixos, era de 1 a 6, mas eu queria o 0, porque o 0 tratava de questões relacionadas ao direito à vida, né? E o direito à vida ele é basilar, ele é fundamental para que os demais aconteçam. Eu não posso falar de direito à cidade se eu não tenho direito à vida. Então, a questão da inclusão produtiva, da questão da violência, a questão mesmo da habitação, os assentamentos precários, é um primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Em seguida, vem todos os outros eixos. O eixo 1 trabalha com o Plano Mestre Belíssimo, que foi o plano que integrou todas essas políticas no território, na visão territorial, e de mobilidade conjugada com um novo desenho de policentralidade na cidade, de corredores de urbanização. Vida comunitária e acolhimento trabalharam todas essas questões de direitos humanos, a assistência social, mulher LGBT, idoso, pessoa com deficiência, saúde, esporte, lazer, etc. Igualdade racial também, que a gente tem um problema sério lá disso. O 3, desenvolvimento de cultura e conhecimento, inclusive a questão de centros de tecnologia e inovação, a parte de educação dos 3 níveis. Então, foi um plano orquestrado pelo município, mas não trata apenas de políticas geridas pelo município. Primeira diferença. Tanto tinham pessoas do Estado, da União, como do município. Então, é um plano da cidade, não é um plano do Executivo Municipal. Essa é uma primeira diferença interessante. A questão do meio ambiente, também, inclusive, tratou de novas matérias que não são tratadas hoje. Energia, por exemplo, fontes limpas de energia, não são trabalhadas hoje no município, muito menos até mesmo no Estado, é mais na União. Então, a gente trouxe à pauta essa questão da segurança hídrica também. Então, a gente, por exemplo, nosso plano de segurança hídrica civil de base, inclusive para o nacional, para a política nacional, pediram para a gente poder ceder, foi apresentada na Rússia, lá para os BRICS, como referência. Ou seja, a gente teve realmente pessoas... O garimpo foi bom. A gente teve pessoas muito bacanas que se envolveram. E aquelas pessoas da cidade que a gente tem, que são nossas preciosidades, que a gente às vezes nem olha por elas, nem dá valor, mas toda a cidade tem. Né? Então, a gente fez esse olhar para descobrir nossos tesouros e, a partir deles, então, a gente conseguir fazer essa ruptura. A diminuição econômica e inclusiva, a gente trabalhou tanto as cadeias que já são consolidadas, o turismo é uma das mais consolidadas lá em Fortaleza, mais vírgula, porque ela tem uma boa participação, mas ela tem uma baixíssima gestão, uma péssima gestão. As pessoas ficam, em média, 2 dias. A gente não atrai, as pessoas passam por lá para ir para Jericoacoara, passam por lá para ir para
para uma praia, mas não ficam em Fortaleza. Então, mas hoje ainda nosso PIB ela tem uma representação boa. E outras cadeias que são consolidadas, ou cadeias que poderiam ser consolidadas, como é o caso da economia do mar, que tem a ver também com o turismo. E a governança trata, então, tanto do plano de desenvolvimento da gestão pública, ou gestão pública mais aberta, participativa, mais inovadora, como também a parte de participação social e comunitária em tudo isso, inclusive. A gente, além disso, fez um modelo de governança disso. De, poxa, um plano que é de 24 anos, você está maluca, porque cada gestor que muda, muda tudo, joga tudo no lixo, porque é isso que tem acontecido até hoje. Então, a gente começou a pensar as estratégias para isso não acontecer. Uma delas era envolver o maior número de pessoas da cidade, porque eles vão cobrar e estão cobrando mesmo. Eu chamei o Ministério Público também, o Ministério Público está cobrando, até o nosso próprio governo. Cadê? Tem agora o que fazer. E é ótimo. A população também, a universidade também, a academia também. Há outros países também. Legal, porque a gente já foi convidado para apresentar em outros países e estão cobrando, estão acompanhando. O pessoal da União Europeia outro dia veio para saber e começar a ver como é que está acontecendo. Então, é bacana porque fiz material bilíngue até para poder fazer esse compromisso. A única cidade no Brasil que foi atendida pelo Banco dos BRICS para investimento governamental foi Fortaleza, mas não é por menos, porque estava com um programa, com um plano muito consistente, então também tem essa vantagem. Enfim, então foram esses 6 eixos. Esse plano é difícil eu falar um pouquinho, assim, pouco tempo e meia hora, porque são 33 planos e são muito complexos e são muito integrados. Então, eu fiz uma pauta aqui mais direcionada para a temática, para mostrar um pouquinho a relação dos 17 ODS e os planos que existem no Fortaleza 2040, e de uma forma muito rápida, porque a parte dos indicadores, inclusive, sentamos com o PNUD para ver um a um. A gente tem uma cesta de indicadores, inclusive, sendo acompanhada, meio maior até do que aquelas que o PNUD sugere. A gente está criando até um observatório, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, para exatamente fazer esse monitoramento e essa geração de conhecimento contínua. Então, a erradicação de pobreza, a gente tem aí um monte de plano que afeta ele, né? A inclusão produtiva, assistência social, segurança alimentar, educação. Porque a pobreza ela não é só renda, ela também é acesso a, né, um bom alimento, acesso a uma boa educação. Isso tudo gera pobreza, né? A criança, a juventude, pessoa com deficiência, enfim, o turismo também, confecção, economia criativa, economia do mar. Vocês verem, a gente tem entre os 8 melhores destinos para esporte náutico, para turismo náutico, do mundo, né? Porque a gente tem a água com temperatura legal, o vento sempre leste, o tipo de como é que chama? Corrente, etc. Então, a gente foi classificado como os 8 melhores destinos para esporte náutico no mundo. Mas a gente não tem uma marina pública. Então, a gente passou a constar lá na Carta Náutica, todo mundo ia para o Caribe, passava por Fortaleza, não passa mais porque começaram a matar as pessoas que iam lá, começaram a roubar. Então, hoje a gente é uma carta pirata. Então, a gente perdeu esse excelente turista, que é de poder aquisitivo altíssimo, em Fortaleza, por falta da marina pública. Então, coisas bobas como essa e simples, investimentos pequenos, né? Fizeram um centro de eventos em Fortaleza que não atende a tipologia que a gente faz, que é congresso. Então, nós somos um espaço de congresso, não de eventos, a gente não tem indústria, né? Então, é uma coisa inadequada, e no local errado, né? O local é tudo para um centro. Então, a gente começou a fazer esse mergulho nesses contextos todos, nesses equipamentos, nos locais, nos territórios, né? Integrando toda essa discussão para poder começar a ter conclusões e saber realmente onde atuar. Bom, a evolução, isso aqui são algumas metas relacionadas a essa daqui, por exemplo, da redução da pobreza. Então, a gente tem uma meta aí de aumento de empregos, pessoas ocupadas, até 2040. Jovens vulneráveis também reduzir drasticamente. Esses jovens não trabalham nem estudam, mas não porque não querem. Óbvio que as pessoas dizem, vagabundo. Não é vagabundo, não. Eles não têm perspectiva de vida na cabeça deles, no contexto deles. Eles precisam ter, né, tanto de reinserção na escola, uma escola que seja mais atraente, como também no trabalho. A questão da redução da pobreza também é outro ponto que a gente tem que... Isso aqui é a extrema pobreza. E o Fome Zero, por exemplo, a gente tem o plano de assistência social, o de segurança alimentar, tem o de agricultura urbana e tem o de economia do mar, né, que trabalham nisso, porque a economia também... A gente tem o maior cardume de atum no mundo, melhor qualidade de atum. Os chineses vêm roubar o atum do Ceará e nós não fazemos a pesca do atum corretamente. Então, assim, a gente tem muitos potenciais. Os microgranulados marinhos que nós temos na costa cearense, o Japão explora e nos vende caríssimo. Vocês compram esses
complementos alimentares e tudo que a gente tem aqui na fartura, né? E a gente não produz. Vai para o Japão e a gente consome. Pois é, eles exploram nós, e compramos deles e a gente não. Então, você vê, pouca cidade que não seja como Fortaleza, né? A gente é assim, a gente tem muitas riquezas. O Brasil é muito rico, tem muito potencial, mas a gente não explora. A inércia é muito grande. Os resultados, então, tanto merenda escolar também é um programa importante, porque também nessa questão da alimentação. Então, mudar a qualidade, porque é horrível, a qualidade da merenda escolar agora melhorou radicalmente já, em 100% das escolas. A inclusão produtiva através da agricultura urbana de pelo menos 60 mil pessoas. A agricultura urbana é uma coisa interessantíssima. Ela é turística, porque ela cria polos, inclusive, com atrativos turísticos, restaurantes de degustação orgânico, vendas, postos de vendas de produtos mesmo, de uma fazenda urbana, é gostosa de você ir, restaurantes também. E ela inclui a pessoa do campo, porque a maioria do fortalezense vem do campo, mas eles não tinham condição de fazer uma agricultura de valor agregado grande, a orgânica é. E, ao mesmo tempo, você protege as bordas de lagoas e rios de ocupações. Então, você faz, ela serve para muitas coisas. Inclusive, a nossa perspectiva da fazenda urbana, a primeira que vai se fazer, inclusive, é também como atrativo turístico, né? E também nas escolas de reeducação alimentar. Então, temos aí 6 fazendas urbanas que vão ser iniciadas. A questão do déficit alimentar e nutricional. Encerrou? Não. Também reduzir em 100%. As fazendas urbanas também servem para isso e fazer uma reeducação. A gente está com o nível de diabetes e obesidade no Brasil crescente. Isso aqui também ajuda na reeducação alimentar. Inclusive, também a questão da agricultura sustentável, que é um componente, além da fome, do ODS 2. Então, a produção seria de orgânicos, né? Agricultura orgânica, até para não poluir os rios e as lagoas, e com preços bastante acessíveis. Hoje, os orgânicos são muito caros, sempre são muito caros, né? A gente quer que a pessoa possa comer com boa qualidade e com valores bem acessíveis. Só essas 6 fazendas nutririam Fortaleza em 20% do consumo dela de hortifrutis grangeiros, em geral, certo? Saúde e bem-estar, então, a gente tem uma série extensa, porque o problema de saúde em Fortaleza não se limita a questões de cardiovasculares, câncer, etc. A gente tem, hoje, em algumas regionais, o ranking de causas mortes está em número 1, homicídio, que é um absurdo. Então, a gente tem aí pelo menos dois territórios que o homicídio está em primeiro lugar como causa mortes. Então, e acidentes de moto. Também a gente tem 70% do hospital municipal de acidentados ocupados só com acidentados de moto, até por conta das mudanças nas leis feitas lá em Brasília. E a gente está com um número muito absurdo desses acidentados. 70% vão para invalidez permanente. Então, os empresários não estão muito preocupados, porque quando o funcionário dele se acidenta, quem paga somos nós todos aqui, através da Previdência. Então, você vê que tem muita... A gente também ficou parado em 20 anos no transporte público municipal, ou seja, os políticos queriam manter a tarifa e nessa brincadeira não se expandir o transporte. Então, ele estagnou, a resposta foi o quê? Moto, né? Bom, então a gente tem esse conjunto todo de planos que afetam o turismo. Inclusive, o plano de turismo, a gente está trabalhando um distrito criativo, um distrito de inovação em saúde, e um dos focos dele, inclusive, vai ser turismo tecnológico, né? Você vê, e troca de informações e troca de experiências. Nós já fomos, inclusive, visitar o de Barcelona, os centros de desenvolvimento de ciência básica na área de biotecnologia, de biomedicina, e a gente está tendo essa troca, já está acontecendo essa troca turística, e também virão para cá, para Fortaleza, aliás, fazendo também essa... Então, a parte de tecnologia em saúde e bem-estar, os espaços de lazer, né, da cidade também são um grande atrativo turístico. A gente tem lagoas belíssimas que não são aproveitadas em nada, né, para o turismo. Então, o resultado aí, a questão da redução da mortalidade materna. Isso aqui eu estou colocando só alguns resultados, porque senão ia ficar um volume muito grande para pouco tempo. A questão a gente já teve realmente um aumento de tempo de vida ao nascer, perspectiva de vida ao nascer, mas a gente está agora com esse problema da violência reduzindo de novo. Mas a mortalidade prematura, então, com menos de 70 anos, reduzindo a cada ano 2%, a questão dos 80 mil anos potenciais de vida perdidos por causa externa, que é o que está acontecendo por causa dos jovens, a gente tem que eliminar isso. Redução da mortalidade infantil.
Inclusive, esses indicadores, só para vocês terem uma ideia, não são ousados. Se a gente executar 100% dos planos, seria melhor do que isso, certo? É porque a gente está pensando que vai ser executado 70%, 70%, e tem dinheiro para 100%. Mas a gente sabe que o ambiente político é um ambiente sempre, né, muito complicado, muito difícil de controle, então a gente já está pensando numa execução menor e mesmo assim teríamos todos esses resultados, né, aferidos, alcançados. Os idosos saudáveis, tem um plano de idoso belíssimo. Eu tive uma lição de moral para os idosos que eu adorei. Eles demonstraram que, na verdade, eles sustentam, eles não são sustentados, a grande maioria. A saúde é uma coisa que é viável. A gente pensa no idoso doente, acamado, claro que tem, mas muitos não são, muitos são os que dão força, que estão lá carregando a família. E a gente tem que dar apoio a essas pessoas. Então, a gente está também trabalhando a questão, inclusive, de tecnologias para ir ao idoso com um esquema de saúde, né? Começar a ter os cuidadores e começar a ter exames que vá para casa da pessoa. A população suficientemente ativa, então, a gente aumentar, a gente está com um problema seríssimo de obesidade, aliás, o Brasil todo, obesidade e também a diabetes, né, subiu também, geralmente as doenças decorrentes dela, inclusive câncer, a obesidade que também produz câncer, subiu, tudo subiu. A questão a gente começou a fazer correlações entre o contexto da cidade, nos 20 anos, e a mudança do ranking das doenças, das causas mortes. É totalmente, tudo é lógico, né, infelizmente. Então, por exemplo, ao longo do tempo, a gente, em 20 anos, a gente desmatou quase metade do que a gente tinha de verde. Aumentou a questão das doenças respiratórias, as rinites e também as pulmonares. A questão da alimentação também, então a questão do sal excessivo, né, por conta da questão dos alimentos, né, processados, aumentou muito o câncer de estômago das mulheres, principalmente. Então, com presuntos embutidos, etc., enlatados. Então, a gente começou a ficar fazendo a correlação, né, dessas causas mortes por faixa, por faixa de idade, por gênero, e por aí vai. A atividade física também nos tempos livres, as pessoas estavam com medo de sair à rua, então estavam fazendo pouca atividade física também, mas agora já se reverteu, já se criou academia em quase todas as praças, tá as pessoas voltaram a usar as praças. O de educação também é um plano belíssimo, inclusive é o grupo mais animado da Câmara, eles fazem cantos e etc. Toda reunião é uma graça. Então, trabalhar também uma mudança, uma ruptura na educação. O Ceará já está dando exemplo na educação pública, graças a Deus. A gente está com os maiores índices, né, de qualidade nas escolas públicas estaduais. A gente quer trazer essa experiência para as municipais. Trabalhar o programa Escola Aberta com participação comunitária. Ciência e tecnologia, aqui está errado, educação e inovação, cultura e patrimônio, esporte e lazer. O esporte e lazer ele complementa muito a questão da condição do aluno do aprendizado. E cultura também. Então, essa aqui é a perspectiva do IDEB, nos anos iniciais, já estamos num caminho bom, já se modificou bastante, só do começo do ano passado para cá. Os finais. E o atendimento em tempo integral, eles estão fazendo muitas escolas em tempo integral, porque a gente tem que ocupar essa garotada, né, porque eles, a partir do sexto ano, eles já são capturados para o tráfico, né, para uma situação de risco. Então, a gente tem que, desde cedo, levá-los para um tempo integral. Padrão de excelência também nas escolas, todas foram reformadas, estão bem equipadas, estão com materiais de boa qualidade. O orçamento público municipal é comprometido 30%, né, praticamente, da educação. A igualdade de gênero, então, tem um plano da mulher para trabalhar na igualdade de gênero, tem um de saúde pública, tem um de educação também voltada para essa questão da tolerância das diferenças. A LGBT, cultura e patrimônio também voltado também para a igualdade de gênero. Então, esses são os resultados esperados. A educação inclusiva não sexista é fundamental. A gente tem ainda um índice altíssimo de violência contra a mulher lá em Fortaleza. É um contexto muito machista e o feminicídio é alto demais ainda. As pessoas também LGBT são também tem muito caso de assassinato também. O Serviço de Saúde da Mulher, tem o Hospital da Mulher agora, a violência contra as mulheres também reduzida é o que se espera, mas trabalhando inclusive na base da educação e também no centro de apoio, né, à mulher.
Até porque a maioria das mulheres são mortas pelo seu ex-companheiro ou pelo seu atual companheiro, né? Então, é uma coisa que um atendimento e um apoio mesmo legal ou de distanciamento ou defensoria funciona bem nesses casos. Água potável, a gente tem esse plano de segurança hídrica que é muito interessante. Ele por si só é... Pois não. E, enfim, o plano de saneamento, meio ambiente e recursos naturais. Inclusive, a parte do saneamento vai ter um ecoparque, que vai ser também um polo turístico de tecnologia em processamento de resíduos. A segurança hídrica, inclusive, está sendo toda reprocessada. Em Fortaleza, a gente é totalmente dependente de águas vindas de outro estado, e a ideia é fazer uma redução drástica no consumo e também obter realmente produção de água, seja por membrana para dessalinizar ou por condensar. A energia limpa, acessível também. A gente está com a previsão de ser autossustentável em energia, com microgeração de energia distribuída. Então, se 20% do que vai ser reinserido na cidade tiver teto solar, a gente já tem essa autossustentabilidade. Então, tem a eficiência energética, geração distribuída, eletricidade, tudo isso aí está sendo trabalhado no plano de energia. Né? Isso aqui é trabalho decente é crescimento econômico, então tem todas essas cadeias que eu estava falando. A informalidade do trabalho também é outra pauta, para ter um trabalho mais decente. O PIB subindo, aumento do PIB per capita, porque não adianta ele subir e não ser distribuído, e a renda domiciliar também. O turismo, então a questão do aumento de permanência, número de unidades, enfim. A questão da internalização na cidade do turismo, vou mostrar aqui um pouquinho. Chegada total e internacional. Então, a gente está começando a fazer a inserção do turismo dentro da cidade, criar atividades de lazer, criar espaços, né, utilizando o meio ambiente, paisagens lindíssimas que a gente tem no interior da cidade, que não são utilizadas para nada no atrativo do turista, inclusive servindo de lazer à população, o turista vem junto. Isso aqui é uma base comunitária, então a gente está com duas bases, né, do turismo e a base comunitária. A motivação da viagem, então, você vê que não vai ser só turismo sol e mar, hoje é só turismo sol e mar. Então, a gente começa a trabalhar também, preparar a cidade para a melhor idade. Vai ter o turismo de saúde, por conta dessa questão desses 5 distritos de saúde que vão desenvolver. Negócio e evento, esporte, aventura, náutico. A indústria, tem uma lista grande aí de planos para desenvolvimento industrial e o apoio a eles. Aumento de pesquisadores. Vou botar aqui aumentos de patentes. A transformação industrial, então, a gente vai ter que fazer uma recuperação. A gente teve uma perda grande no setor da indústria. A cidade virou quase só comércio e serviço. Então, a questão do valor da transformação em número absoluto subir. A população ativa também, pela economia criativa, a inovação na indústria. Enfim, tudo isso é resultado de algum plano, de um conjunto de ações. Então, mas é muita coisa. A redução das desigualdades, então, é um mundo. O índice de Gini aí o que a gente está projetando para a redução da desigualdade social como um todo, embora a gente tenha a redução da desigualdade territorial nessa redistribuição de equipamentos pela cidade e também a social pela inclusão desses assentamentos. E, enfim, as cidades e comunidades sustentáveis, a gente também tem outro conjunto de objetivos, inclusive os ODS. São todos citados, a gente fez um acompanhamento de todos eles, e inclusive não só, e também dos indicadores e metas de cada um deles. Maravilha. Só estou dando aqui um exemplo. Isso aqui, por exemplo, a gente vai mudar, então, criar aí na Praia de Iracema tanto a Marina quanto uma ópera e um centro de convenções muito bacana, numa área junto do Aquário, inclusive. É um bairro também que tem, vai ser o distrito criativo também, essa economia criativa. E também é uma área histórica da cidade, porque isso aqui é junto ao centro da cidade. Essa questão das interconectividades da cidade toda, com corredores e também com verde, ou seja, você circular a cidade toda em cima de sombra e de bicicleta, se você quiser. Vai ter bondes, também está se fazendo os bondes elétricos, o VLT está sendo terminado e o Metrô Sul também vai ser requalificado. Isso aqui é uma plataforma de atividade turística que a gente também está organizando e integrando no contexto todo da cidade, dessas requalificações, desses projetos específicos. Isso aqui é uma distribuição espacial atual e futura de emprego. Você vê, o emprego se localizava muito na zona do bairro mais rico da cidade. A gente vai fazendo exatamente o investimento em trazer ele para as bordas e tornar esses bairros também não só monofuncionais, mas também áreas de emprego e renda.
Consumo e produção responsáveis. Então, eficiência energética também é uma das pautas, resíduos recicláveis, fora a educação também para consumo. A ação contra a mudança global, a gente já faz há 5 anos nosso inventário de emissão, né, e a gente já viu que a gente pode chegar aí a 0,01 por causa da mudança inclusive, se você recicla o lixo, você transforma o restante. Hoje, o principal ovelha negra não é nem a do veículo, está sendo a do próprio lixo. Né? E isso dá para se resolver. Tem solução simples. A vida na água, tem inclusive a economia do mar, que aí eu puxei aqui mais da economia do mar, para vocês verem essa questão dos atrativos, né, relacionados a uma cidade à borda do mar, sem falar nas lagoas. Então, a questão dos recursos pesqueiros, recursos marinhos, portos e o turismo também, os esportes náuticos. A vida terrestre também tem outro leque grande. A ideia, então, é de fazer um replantio, um reflorestamento, aumento da área verde. Se recomenda pelo menos 12 metros quadrados por pessoa, a gente está com 6, metade praticamente, a gente quer chegar ao dobro do que recomenda. O de paz, justiça e instituições eficazes, realmente a gente está aí com todos eles de direitos humanos, mas também a parte do plano de segurança e cultura de paz, que aí tem a mitigação de conflitos territoriais e também a questão do apoio dos conselhos tutelares, etc. A taxa de homicídio reduzir, né? Pelo menos chegar abaixo do que é limite aí pela OMS. A dos jovens, infelizmente, a gente não acha que vai conseguir, nesse curto espaço assim desses 24 anos, reduzir a menos que esse, talvez. Né? Mas colocou aí uma meta não muito ousada. E as parcerias, então tem um plano de desenvolvimento de gestão pública, ou de participação social, e de um modelo de governança que já está funcionando. A gente começou a instalar um novo modelo. Vou falar aqui um pouquinho dele. A gente criou 15 câmaras setoriais. É a primeira vez que na cidade se faz encontros de discussões de ações integradas de Estado, município e União. Não se tinha isso. E também juntando as políticas relacionadas. E também tem um conselho, como se fosse uma câmara intercâmaras, que faz a integração exatamente nessas todas. Né? E o IPLANFOR tem uma pessoa articulando cada câmara, mas o coordenador da política que faz a coordenação da Câmara. Está funcionando muito bem. Já estamos publicando o primeiro livro com a avaliação do que está sendo executado do plano e monitoramento dos resultados. A gente vai trabalhar agora, esse ano, a questão da mudança de redivisão da cidade. Ela tem hoje 7 regionais, mas são muito grandes, regionais de 500 mil pessoas, então fica muito distante aquela subprefeitura da comunidade. A gente vai redividir, mas discutir essa redivisão com eles, para ter uma divisão mais lógica em cima de identidade e demografia. Então, vão ter esses fóruns territoriais que eles vão receber toda a agenda, né, do governo, o que pretende fazer, para discutir com eles, e também eles começarem não só a trabalhar a validação, a análise ou propostas nessa agenda, mas também eles discutirem eles próprios o que eles podem fazer de solução para o próprio território deles, coisa que hoje a gente não... Então, o observatório é o último componente que vamos inaugurar sexta-feira, se alguém for a Fortaleza. E ele é exatamente um observatório da cidade, para gerar conhecimento, discutir, reunir pessoas, monitorar indicadores, inclusive os da ODS todos, formar pessoas, formar cidadãos sobre, qualificar a participação, né, fazer estudos e prognósticos e antecipação de crises. Bom, isso aqui é o site que vocês puderem acessar, é só botar no Google Fortaleza 2040, vocês encontram, tem muita informação aí dentro. Tem o mapa colaborativo também, que tem dados que as pessoas podem colocar da cidade no mapa. Fizemos Fortaleza em Mapa, que vamos dar carga a 600 mapas trabalhados, e o acervo digital com tudo que a gente pesquisou. E obrigada aí pela atenção. Maravilha! A gestão pública, quando quer, né, tem condições realmente de fazer planejamentos e realmente a cidade e o cidadão ser beneficiado, não tenho dúvida. Geraldo, você vai ter que ser mestre aí na sua síntese da sua apresentação, devido ao nosso avançado da hora, mas nós gostaríamos muito de ouvi-lo. Geraldo veio de Recife para participar aqui conosco, né? É uma honra tê-lo, pela participação que esse homem já deu para políticas públicas lá do Nordeste, principalmente. Geraldo, por favor, com a palavra.
Tem que abrir o microfone para ele. 10 minutos, se possível, por favor. Bem, boa noite, minhas queridas e queridos profissionais de turismo. Bem, o que eu vou apresentar para vocês é o óbvio ululante que vocês veem no cotidiano. Mas, pelo menos eu procuro dar um enfoque um pouco diferente do que dá a plutocracia brasileira e a cleptocracia que nos governa. Desde o presidente da República, não sou eu que digo, quem diz é o próprio, quer dizer, o que foi, deixou e foi assumido pela nota, quer dizer, pelos processos que correm por aí. Então, eu não estou inventando, é o nosso cotidiano. Bem, vocês vejam de que eu gostaria que passasse agora o primeiro slide, que aqui tem, eu vou falar para vocês, quando nós estamos num mundo com uma revolução tecnológica, de conhecimento e de comunicação. Isso é óbvio. Ninguém pode desconhecer essas três grandes revoluções que se dão simultaneamente em todo o planeta. Ora, essas revoluções, ela vai demandar para um trabalho de turismo, por exemplo, no Brasil, pelo menos que a gente tenha algumas estratégias que possa realmente erradicar ou, pelo menos, mitigar em grande parte essa miséria ou esse apartheid social existente no Brasil, aonde que a hipótese aqui não é 20/80, que é a hipótese mundial. Mas no Brasil ela chega a ser de 95/5. Quer dizer, você tem que 5% da população detém 95% da renda. Isso é um absurdo. Isso é o máximo. Nós realmente somos grandes campeões em desigualdades sociais. Ora, frente a essa desigualdade, vai ser necessário se ter, do meu ponto de vista, uma estratégia pela civilidade e uma outra estratégia pela cruzada de desenvolvimento, pelo desenvolvimento. E esse desenvolvimento tem que ser sustentável. Ele não pode ser esse desenvolvimento pregado, por exemplo, pela nossa grande plutocracia, ou seja, a plutocracia que detém o poder há mais de 500 anos, tem uma senhora experiência de dominação e de escravização. Perfeito? Ainda hoje você tem no Brasil realmente muitas atividades em que o trabalho se desenvolve de forma escravocrata. Então, não foi brincadeira, foram 400 anos de escravidão e é um país que, por exemplo, procura se dar uma imagem de que é um país que tudo que é bom aqui é de terceiro mundo, quer dizer, nós cultivamos tremendamente a nossa síndrome do complexo de vira-lata, que foi muito bem revelado aqui, inclusive no Rio de Janeiro, por um pernambucano que foi na Copa de 50. Então, mas não esqueçam que isso, por exemplo, deveria nos orgulhar muito, porque o vira-lata é o cão mais bem-sucedido que existe em todas as Américas. Não há nenhum cachorrinho das madames aqui que tenha, por exemplo, a longevidade ou realmente as virtudes que tem um vira-lata. Então, nós poderíamos ver essa síndrome e ter, nessa estratégia de civilidade, ver que isso também não nos aumenta o complexo de inferioridade, ou seja, esse narcisismo às avessas, de cuspir na própria sombra, ou cuspir na própria história. Bem, dito isso, eu gostaria de dizer que também minha fala, que vai ser resumida agora, ela se dá em uma grande abundância de recursos tangíveis e recursos intangíveis. Todos sabem o que é um recurso tangível e o que é um recurso intangível. E isso o Brasil é considerado um dos países mais ricos do planeta Terra. Bem, vamos para o segundo. Então, vocês vejam, eu vou tratar aqui de três grandes economias, que é o óbvio que vocês veem no cotidiano de vocês. Uma primeira é a economia capitalista altamente competitiva, que só ocupa espaços dinâmicos,
essa economia vem para o país com seu pacote tecnológico formado, não respeita, ela é profundamente excludente, e não só isso. Pela sua competitividade, ela também é regida pelo lucro e pelo poder, que é a força motriz do modo de produção capitalista, do sistema mundo capitalista. É lucro e poder. Consequentemente, ela gera externalidades terríveis. No caso do turismo, então, você, se for, por exemplo, no Nordeste, na costa de Sauípe, ou então aqueles grandes resorts que estão lá nas praias do Rio Grande do Norte, ou mesmo do Ceará, de Pernambuco, vocês vão ver, os caras estão privatizando praia, estão depredando o ambiente. Quer dizer, é um turismo, e que é esse que é muito bem financiado. E não falta dinheiro para ele. Não falta. Não há limites de recursos para esse turismo predatório que se instala no país, principalmente no Nordeste brasileiro. Eu não sei muito bem do Sul e Sudeste, mas e olha que nós somos detentores de 3.300 quilômetros de mar. Nós temos, por exemplo, e eu vou dar esses dados daqui a pouco, nada mais, nada menos de 295 açudes. Nós somos o semiárido, somos detentores dos semiáridos que mais tem açudes em todo o planeta e que mais reserva água. São 37 bilhões de metros cúbicos. Sem contar os grandes lagos, como o Lago de Sobradinho, que tem 40 bilhões, o Lago de Itaparica, que tem 20 bilhões, o lago, sem falar das tomadas, por exemplo, de Paulo Afonso, de Xingó e de outras de represas, principalmente também do Parnaíba. Então, a nossa depressão cearense é fantástica disso. E os cearenses que estão aqui não são testemunho disso. O Ceará é realmente um dos estados mais bem dotados de açudes construídos por Denox. Então, bem, vamos a essa economia. Ela, além da externalidade, ela pode e deve ser considerada por vocês, por mim, por vocês, como uma economia, uma janela externa do sistema mundo capitalista. É uma janela interna, externa. A outra economia, vamos passar mais um slide, que eu quero ser breve. Vocês veem aqui, eu botei dois bonecos, um de um lado, outro de outro, um significando a economia privada capitalista altamente excludente, e do outro lado, a economia solidária altamente includente, que é o inverso da outra. E para isso é preciso e é necessário se ter uma economia pública. E nós temos neste país, muito embora temos presidentes entrególogos que estão entregando o país, mas nós temos nada mais, nada menos de 125 grandes empresas estatais ou paraestatais no país, que são realmente aquelas que inovam tecnologicamente o país. São aquelas em que nós devemos e muito nos orgulharmos. E ver que nós não somos tão vira-lata como eles pensam, e que as coisas boas que se dão aqui neste país, que eles dizem que é do primeiro mundo, são nossas. Não tem nada a ver com o primeiro mundo. Quem conhece aqui Barcarena, quem conhece aqui, por exemplo, o Porto de Itaqui, ou o Porto de Suape, ou uma série de outros empreendimentos brasileiros, como Itaipu e muitos outros, vai ver de que nós só não somos tão vira-lata como eles querem, num sentido pejorativo que eles nos tratam. E não foram eles, esses países hegemônicos, como os ingleses e os portugueses, que fizeram isso. Muito pelo contrário. Isso foi feito por curibocos, mamelucos e cafusos, que foi resultado do grande estupro generalizado que aconteceu na história desse país, em todo o processo de colonização. Porque nós somos o resultado de um estupro generalizado. E que a nossa história não apresenta isso. E foram esses cafusos, curibocos e mamelucos que, com o nome de paulista ou de bandeirantes, penetraram no interior e modificaram o Tratado de Tordesilhas, criando o Tratado de Madrid, que hoje já representa a configuração praticamente que nós temos, salvo o Acre, que foi incorporado posteriormente. Mas a configuração que o Brasil tinha com o Tratado de Madrid é a configuração do país hoje. E não foi feita por português nem por europeu. Então nós não somos tão vira-latas como costumam dizer. Bem, então eu mostrei a vocês aqui, esses dois bonecos representam uma economia, que é essa economia capitalista, altamente competitiva e
excludente, de um lado, e a outra economia que só atua em espaço dinâmico. Ela é incapaz de colocar um empreendimento em um espaço letárgico. E 98% do território brasileiro se encontra em formas letárgicas. Ou 95%. Então vocês veem que ela vai, e ela, com as suas externalidades, ela absorve praticamente todos os grandes recursos do país, ela drena para si, em detrimento da economia que predomina no país, que é uma economia solidária. Claro que a economia pública media, porque a economia pública ela tem uma função de fazer a inovação tecnológica, o controle da política econômica, a gestão pública e privada, que representa a janela do Estado. Eu não estou inventando, não. E se vocês se analisarem até os ministérios desse país, você tem os ministérios dos ricos e os ministérios dos pobres. Muito embora os ministérios dos pobres estão sendo exterminados por esse governo entreguista que está aí. Então, vocês observem de que essa economia pública é de uma necessidade imprescindível para o país e principalmente para o turismo brasileiro, para a inclusão social. Ela tem que mediar essa exclusão que é dada pela economia capitalista altamente competitiva e a outra que eu vou tratar agora, passo para o outro slide, que é a economia solidária. Essa economia solidária, que é a que eu estou defendendo aqui, a posição do turismo, inclusive em espaços que eu chamei aqui de parques turísticos, perfeito? Que vai ao encontro do que ela chama aí, por exemplo, de parques urbanos, de agricultura urbana. Está lá, ela mostrou os dados. O diagnóstico eu não preciso tratar, porque ela foi muito feliz. Lia apresentou para vocês aqui um diagnóstico fantástico do Nordeste, que é um retrato também do Brasil. Não é só do Nordeste, é do Brasil. E eu diria até mais, é da América do Sul. Então vocês vejam, essa economia solidária, ela é profundamente includente, ela representa mais de 80% de todas as empresas que existem no país. Ela é descentralizada. Ela ocupa os espaços letárgicos. Ela não se encontra em espaços dinâmicos, ela está na periferia dos espaços dinâmicos. E vocês sabem disso. Por exemplo, esse estado mesmo do Rio de Janeiro que está falido, você vê, encontra uma economia capitalista altamente competitiva, praticamente falida também. E quem sustenta a população mesmo é o quê? É a economia pública e a economia solidária. É essa economia que ela apresenta, que lhe apresentou nas suas transparências aqui, ou seja, nos seus slides. Então, além de ocupar espaço letárgico, essa economia solidária, ela tem imbricada em si toda uma estratégia de transformação, que é induzida pela economia, pela janela do Estado, pela economia pública. E quando eu falo de economia pública, não estou me referindo única e exclusivamente à economia estatal. Eu estou me referindo também à economia privada, que é público. Por exemplo, o sistema S é de direito privado, mas é público. É público, é um sistema público. As fundações que você tem, como a Fundação Getúlio Vargas e outras fundações, são também de direito privado, porém públicas. Então não vamos confundir o público com o estatal ou paraestatal. Não, a empresa privada também pode e deve ser pública. Olha, dito isso, eu diria também de que ela representa a janela interna de sustentabilidade de toda a economia nacional. Não significa dizer que ela não seja também predatória. E ela o é. O é por conta de sobrevivência, de necessidade, de estratégia de sobrevivência. Porque eles deterioram, às vezes, por exemplo, a mata ciliar de um determinado rio para sobreviver. E você sabe isso muito bem. Então,
é preciso se dar toda uma atenção. Eu tenho aqui ainda, mas eu vou falar em menos de 10 minutos. Eu vou encerrar. Vamos passar para outra. Então, ficou claro que essa é a economia. Então, eu estou falando de 3 economias. Eu poderia falar ainda de uma economia não produtiva, que salvou, por exemplo, o Nordeste. Nós estamos vivendo uma seca de 6 anos. E vocês não estão vendo pau de arara vindo para cá, vocês não estão vendo saco, vocês não estão vendo, quer dizer, flagelo no Nordeste, não. Isso não está acontecendo no semiárido. Muito pelo contrário. O semiárido é a área que mais cresce no país. E depois do semiárido nordestino, é o Nordeste do Brasil, que cresce muito mais do que o nosso grande sul e sudeste do país. Então não é tão desgraçado como se pensa. Então você veja que esse crescimento desigual faz com que eu trouxesse alguns dados aqui para vender meu peixe, no caso, para o Nordeste, porque eu sou nordestino, brasileiro, me orgulho demais, mas eu gostaria de dizer, por exemplo, o Nordeste tem uma geomorfologia muito interessante. Ele tem, por exemplo, o Grande Golfão Maranhense, que os turismólogos ignoram. Não dão atenção ao Golfão Maranhense. No entanto, o Golfão Maranhense é um algo mais. É um algo mais. Quem chegar desde o Rio Gurupi, da foz do Rio Gurupi, indo até, por exemplo, o estado, quer dizer, o delta do Parnaíba, que é o único delta da América do Sul. Passando, inclusive, por algo também que só existe aqui, que são lençóis maranhenses. E ali você tem 2 litorais, que é um litoral amazônico, que vai do Rio Mundim até o Gurupi, e tem um litoral, logo em seguida, uma transição, que pega ali aquele Luiz Correia, pega o delta do Parnaíba, aí entra no Ceará, num semiárido, num litoral semiárido, de águas mornas, de águas maravilhosas, pegando desde Camusim e se estendendo, por exemplo, até o fim, já no limite com o Rio Grande do Norte, na Chapada do Atupodi. Não é verdade? Eu não estou inventando, não, pessoal. É só vocês saírem da ostra e irem até o Nordeste. Saiam da ostra. Visitem. E veja que esse litoral, quer dizer, há uma diferenciação fantástica de litoral em todo o Nordeste. Se você chegar em Touros, no Rio Grande do Norte, em 6 quilômetros, muda totalmente a ecologia. Quem conhece Touros, vá lá e vê que em 6 quilômetros você sai de um litoral profundamente úmido para um litoral profundamente semiárido, que vai pegar, inclusive, ali pelo Rio Grande do Norte, se lasca lá para o Ceará todinho, até a Serra Grande, que é chamada também como Serra do Ibiapaba. Então, vocês observem de que esse Golfão Maranhense é uma beleza, e a depressão cearense, eu acabei de falar, ninguém nega, e aqui foi dito e mostrado, por exemplo, o plano de Fortaleza, que representa muito o quadro não só de Fortaleza, mas também de todo o estado do Ceará. Perfeito? Que é a grande depressão que nós temos no Brasil. É a maior depressão brasileira que eu conheço. É a depressão cearense. Isso é a geomorfologia, com uma riqueza turística simplesmente incomensurável. Quem vai ao Crato, Juazeiro, Barbalha, e se mete ali por aqueles microclimas que se tem, pegando aqueles açudes, porque o estado do Ceará é coberto de açude por todo lado. E você não encontra um parque turístico. São 365 açudes desprovidos de qualquer atividade turística. Eu estou mentindo. Tem cearense aqui também que eu vi, ó, tá lá um atrás. Tem outras lá. Você acha que eu estou mentindo? Ah, é paraense, é? Eu poderia falar também bem do teu estado, que é uma maravilha de estado. Eu também conheço bem o estado do Pará. Trabalhei fazendo o plano de uso da região metropolitana de Belém e adoro aquela cidade. Principalmente aqueles... Você chegou aí, por exemplo, não posso me amofinar lá em Belém? Que era maravilhoso, né? Você poderia dançar ali com chuva, sem chuva, tudo. Foi uma maravilha. Geraldo, adiante que ainda tem um gaúcho aqui, que tem um recado maravilhoso para dar para gente. Tem a superfície da Borborema, que é o maior cristalino que existe neste país. Essa superfície da Borborema pega e vai até o São Francisco.
Vem lá do Ceará e se manda pelo a Paraíba, Rio Grande do Norte e se estende. Então, com paisagem diferenciada, é simplesmente fantástica. Depois você tem a bacia sedimentada de Tucano-Jatobá, que fica na Bahia e Pernambuco. E que foi aonde realmente gerou o petróleo pela primeira vez neste país. E é muito rica ainda hoje em petróleo em terra. Então você tem depois a outra área, que é a de Conquista Maracas, onde você vai encontrar a Chapada Diamantina, que é um algo mais. Quem não conhece a Chapada Diamantina, tenha santa paciência, não conhece também o Brasil. Porque precisa conhecer a Chapada Diamantina, em termos turísticos, ela é um algo mais. Ou será que eu estou inventando aqui? Isso é no estado da Bahia. É um negócio. O Vale do Iuiú, também os próprios cerrados do Além São Francisco, também é outra beleza. Então, dito isso, nós vamos encontrar também essa depressão São Franciscana, que é desconhecida, onde você vai encontrar coisas maravilhosas, como, por exemplo, a Baixa do Chico, e toda aquela área onde estão as hidroelétricas da Chef, são 8 hidroelétricas. A região dos lagos do Vale do São Francisco. Do Vale do São Francisco. É um negócio. Você poderia fazer algo inédito daquilo ali que eu participei de, inclusive, uma vez um ensaio, que é a dança das águas. Porque você poderia abrir a cachoeira de Paulo Afonso durante 1 hora ou 2 horas e fazer o balé das águas. Se fez uma vez. Quando eu trabalhava na Sudene, então, participei, inclusive, do movimento e trabalhava no Planvasf também, que era conselheiro da Sudene no Planvasf, terminei também ajudando a ideia de se fazer, uma vez, se testar a dança das águas. Se abriu a cachoeira por 2 horas e se fez a dança de águas com luzes. É a coisa mais bela do mundo. Olha, deixa Niágara lá embaixo. E também você tem outro ponto turístico brasileiro, paraguaio e argentino, que é Foz do Iguaçu, também não fica muito acima das danças de águas, por exemplo, de Paulo Afonso. E você não perde a água, porque a água que passa em Paulo Afonso vai para Xingó. E também gera energia. Então você tem. Dito isso, eu quero dizer a vocês, simplesmente dizer algumas coisas da potencialidade do Nordeste, que são 3.300 quilômetros de água, ou seja, de litoral, diferenciados, 295 açudes construídos pelo Denox, 51 unidades de conservação, 42 parques, sendo deles 6 nacionais, 5 estações ecológicas, 3 reservas extrativistas, 15 áreas de proteção ambiental, 2 florestas nacionais, 8 hidroelétricas, com seus maravilhosos lagos, inclusive o maior da América do Sul, que é Sobradinho, 7 áreas de patrimônio da humanidade delimitada pela Unesco. Você sabe o que é ter 7 áreas de patrimônio é considerado no mundo como um todo, e você não aproveitar isso? É ser um país, quer dizer, é uma população que gosta realmente de ser, parece até que é sadomasoquista, gosta de sofrer, pô. Com uma riqueza dessa, em que o turismo pode realmente reerguer tudo isso, com 7, e se você quer, eu numero todas as 7, mas não vou fazer isso porque não tem muito tempo. Vamos para a última. 2 minutos para você. Pronto, é o suficiente. Então vocês vejam, de que na última, vocês podem acessar esse meu site, e vocês vão encontrar, nesse site, um livro que eu escrevi, está esgotado, mas vocês podem baixá-lo no meu site, que se chama Agenda 21. Caminhos e desvios. Isso fica gratuito para todos vocês. Baixa esse site aí, vocês têm toda a teoria do desenvolvimento sustentável para o Brasil. Legal. Então podem baixar esse site, está lá. Programa completo, de cabo a rabo. Claro, limitado, bem sintetizado. Mas vocês têm pelo menos alguma coisa para dizer, bem, esse cara é maluco.
ou tem um irmão que come fezes, porque... Entendeu? A coisa realmente está lá. Toda a teoria do desenvolvimento sustentável, que pode servir de padrão, pelo menos para vocês analisarem e ver o que é que pode aproveitar daquilo ou não aproveitar. Mas está lá. Então, baixem isso é de graça. Tem lá 20 trabalhos expostos nesse meu site e eu vou botar mais 36, que já estão prontos, mas eu não tive preguiça e também falta... Eu terminei não colocando, mas vou botar tudo no site. Então, vocês vejam. Vem a questão de o que fazer, que vocês estão vendo aí. Onde fazer? Como fazer? Com quem fazer? E para quem fazer? Então, essa é a questão realmente que desafia todos vocês em questão de turismo para o Brasil. Esse é o grande desafio. E, claro, obedecendo realmente todas aquelas linhas da sustentabilidade do desenvolvimento. Esse é o caminho sustentável do nosso ponto de vista. E o caminho insustentável é a manutenção desse status quo. O que vem a ser status quo? Uma situação sem mudança. E é isso que essa plutocracia prega. E é isso que essa... E diga-se de passagem, aí vai uma crítica. Se você, eu enumerei e passei para Elzário também, nada mais de quase 30 entidades nacionais que cuidam do turismo, que apoiam o turismo. E observei que entre elas não existe complementaridade de serviços. Não existe simultaneidade de serviços. Não existe escala mínima de operação. Então, pessoal, se não existem esses princípios básicos de desenvolvimento, então elas são apenas siglas para manter os funcionários daquelas empresas, entendeu? Grande parte delas privadas, inclusive, para manter um status social e manter o status quo nacional e principalmente o status quo do turismo. Então é preciso ver, por exemplo, eu disse aqui ligeiramente, por exemplo, a própria Confederação Nacional, ou seja, dos municípios brasileiros, ela desconhece o que vem a ser os planos diretores participativos. Você não vê uma menção para fazer qualquer coisa nenhuma. Como é que ela quer fazer desenvolvimento turístico se desconhece e ignora os planos diretores participativos, que são responsáveis por 2 planos plurianuais e mais metade de um terceiro? E que faz parte da lei fiscal? E todos esses planos diretores participativos são obrigados por lei a se transformarem em lei municipal. Como é que ela desconhece isso? E quer fazer um zoneamento turístico? Ou é por incompetência ou por burrice. Tem 2 coisas que acontecem aí. Eu não acredito que seja até por mal intenções, não. Entendeu? É mais incompetência mesmo. Então, é preciso que a ABB Tour faça ver a essa entidade que a coisa não passa por onde está indo. Isso é status quo. Que ela precisa mudar. E, para mudar, ela tem que respeitar, pelo menos, o elemento fundamental que a Constituição, que se entregou ao Fernando Henrique Cardoso, deu para o Brasil, que foi, por exemplo, o resgate do plano de desenvolvimento locais, que são esses planos diretores participativos municipais. Eles precisam ser levados em conta. Eles não podem e não devem ser ignorados. Pessoal, eu peço desculpa se ofendi a susceptibilidade de alguns de vocês com minha fala, mas era esse o breve recado que eu tinha para vocês. Meu muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Um abraço. Não podia ser diferente, né, Geraldo? Eu realmente esperava o seu entusiasmo, essa sua crítica, né, ao desenvolvimento do turismo tão tacanho no nosso país. E realmente, como nordestino que sou, Alago Paraiboca, nascido em Alagoas, criado na Paraíba e carioca de opção profissional desde 1986, realmente eu enxergo toda essa potencialidade do Nordeste do Brasil que você fala aí. E esses territórios que você menciona, sem dúvida alguma, muita potencialidade temos para conquistar e avançar nesse caminhar do desenvolvimento turístico de uma forma diferente.
realmente de uma forma diferente, não atendendo à necessidade apenas do vil metal ou do capital internacional, das grandes redes hoteleiras que aqui se instalam, que daqui só deixam o salário mínimo, né, e que todo o lucro vai embora para a Europa, para os Estados Unidos, de onde elas pertencem. Mas eu queria muito escutar aqui, queria que vocês escutassem. Eu tive a oportunidade de rapidamente lá no Rio Grande do Sul ouvir um pouco aqui de um trabalho que o Delmar Sistoni está fazendo como coordenador do Núcleo Estadual dos ODS lá do Rio Grande do Sul. O Léo... Ah, já? Tá. Ah, já está na tela. Tá. E o Delmar, então, vai nos apresentar aqui uma proposta muito interessante e uma provocação para a Bebetu, sem dúvida alguma. Bom, boa tarde a todos. Eu vou procurar ser rápido para a gente não se estender demais. Queria primeiro agradecer o convite da Bebetura para o Eusário de estar presente aqui. E o que nós temos trabalhado no Rio Grande do Sul durante o ano passado... Eu vou passar rapidamente algumas coisas que já foram faladas, a questão da construção. Nós saímos de uma agenda de objetivos pontuais, 8 objetivos, 21 metas, 60 indicadores, agora para a agenda ODS, que é uma agenda que tem a sustentabilidade como guarda-chuva, daí estamos falando de 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Quem tem alguma familiaridade com o indicador sabe o que é a dificuldade de gerir 231 indicadores. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, desses 385, menos de 20 mil habitantes. Isso quer dizer que tem restrições orçamentárias e técnicas para fazer um trabalho desse tipo, né? Bem, as etapas de implementação da Agenda ODS. Então, a etapa de negociação foi 2012 a 2015. Nós estamos exatamente na etapa de internalização, que é etapas das definições da agenda aqui dentro do país, para depois poder levar isso para a interiorização. Então, internalização. O governo federal já criou uma Comissão Nacional ODS, que está trabalhando na adequação das metas e na definição dos indicadores nacionais. Então, essas metas estão sendo adequadas à realidade brasileira, está sendo vista qual a situação atual em relação às metas, em relação aos 75 planos nacionais de todos os ministérios que têm a ver com a Agenda ODS e com a legislação brasileira para finalmente tirar as metas nacionais e trabalhar os indicadores. O que acontece com os indicadores? Eles estão classificados em 3 categorias. Os que existem a metodologia definida e fonte de informação disponíveis. 2, existe a metodologia, mas não há fonte de informação. E o 3, a inexistência de metodologia, conceitos e definições claras. Bem, para vocês terem assim, um pouco da ideia da agenda. Então, o ODS 1, que nós vimos, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. A meta 1 é, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia. O indicador, proporção da população abaixo da linha da pobreza,
mas por sexo, idade, situação de emprego e localização geográfica. Ou seja, não estamos falando de um, mas estamos falando de 5 indicadores. Porque na hora que se desdobra, você tem que estar mensurando cada um, né? Aqui uma outra situação que eu quero chamar a atenção de vocês, no ODS 2. Olhem o enunciado dessa meta 2.4. Garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas. Ou seja, é quase como falou o Gilberto Gil naquela canção, que na lata do poeta quase tudo cabe, né? Ou seja, isso daqui abrange, e no final o indicador que foi sugerido para a ONU é a proporção de área agrícola utilizada para a agricultura sustentável e produtiva. Ou seja, a meta é muito mais abrangente do que o indicador, né? Bem, vamos direto para o nosso assunto aqui, que é o turismo. Então, no 8, como falou o Eusário, na meta 8.9, até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gere empregos e promova a cultura e os produtos locais. Bem, aqui é aonde entra a BBTUR, né? Há uma meta que é elaborar e implementar políticas. Que políticas serão essas? Então, vocês estão no centro dessa discussão e vocês são atores importantíssimos para trabalhar essa questão. Os indicadores sugeridos são 2, que são muito poucos perante todo o universo do turismo, mas eles sugeriram o PIB do turismo em relação ao PIB total e a taxa de crescimento e proporção de empregos na indústria do turismo sustentável em relação aos empregos totais do turismo. Bem, aqui eu quero falar do que nós estamos nos propondo a fazer lá no Estado. Todo mundo age a partir das atribuições e competências. Então, o PNUD é o programa da ONU que coordena a agenda, mas cada objetivo pode estar submetido a uma outra agência. E todos eles estão trabalhando em cima desses indicadores que a ONU trabalhou. Nós lá estamos querendo fazer um olhar mais parecido com o que Fortaleza está fazendo. Nós estamos indo para o usuário. Nós vamos definir os indicadores que os usuários acham que devem ser medidos para a gestão deles. Temos os ODS como um norte, como uma coluna vertical, mas vamos agregar outros indicadores. Isso quer dizer o seguinte, nós lá estamos iniciando pela saúde, porque todo mundo sabe que aqui no país tem o DataSUS, e quando eu conversei isso com o Eusário disse assim, nós temos que pensar num DataTour, para o país, né? E é assim, a saúde tem todos os indicadores que necessita. Por exemplo, uma cidade de 20 mil habitantes, que se chama Piratini, lá no Rio Grande do Sul, que o secretário de Saúde é o presidente do COSENS, lá no Estado, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais da Saúde, me disse que no município dele eles têm que gerir 86 indicadores. Porque cada plano, cada programa federal da saúde tem lá seus 4, 5 indicadores, e para que eles
sigam recebendo os recursos, porque a saúde conseguiu amarrar política pública com metas, com indicadores, com planos, com conselhos que são deliberativos, e o repasse de recursos está amarrado a tudo isso. Eles têm que gerir isso. Então, os ODS para a saúde são 26, mas um município de 20 mil habitantes precisa trabalhar com 86. E assim eu imagino também que lá, quando vocês começaram a analisar cada uma das áreas, começaram a surgir uma quantidade muito maior de indicadores. E aí, quais são assim as sugestões que eu quero deixar aqui para vocês? A primeira é a gente mapear o turismo sustentável em relação à agenda ODS. Pegar por rota o roteiro, pegar cada estabelecimento, atividade e começar a ver os impactos que eles têm em quais ODS. Essa seria um trabalho bem interessante. O segundo é buscar definir os indicadores para o turismo sustentável. Eu queria ter trazido, mas não consegui ter uma agenda. Lá na Secretaria Estadual do Turismo tem o Grupo de Turismo Rural, e que fez um levantamento muito extenso. Eu até, particularmente, achei ele extenso demais. É quase o censo do IBGE, né, de tão extenso. E ver esses indicadores em relação aos ODS. E aqui, novamente, ver, porque vamos ter casos em que tem metodologia e fonte de informação, mas a gente sabe que, afora a saúde, são muito poucas áreas que têm essa informação, e começar a fazer esse tipo de classificação aqui e começar a buscar e debater com o governo de gerar essas fontes de informação, esse data tour para o país, né? E esse está sendo o modelo que nós estamos trabalhando, porque vocês imaginam assim, um secretário da saúde ter que acompanhar 86 indicadores. E esses indicadores têm naturezas diferentes, têm grandezas diferentes, e ainda muitos deles, o número maior é positivo, em outros o número maior é negativo. Então, se você tiver que olhar para 86 indicadores em gráficos diferentes, no terceiro, quarto, você já não lembra mais do primeiro. Então, o que nós buscamos foi uma forma de trabalhar com a ideia de benchmarking. Os indicadores de um município estão sendo olhados em referência ao conjunto dos 497. E aí nós conseguimos equalizar isso de uma maneira que a gente apresenta assim, na linha de baixo, ali em vermelho, os 20% piores. Em laranja estão os que estão abaixo da média. Quem está acima da média está no verde claro, e quem está entre os 20% melhores em verde escuro. Então, tanto faz se tem 10 ou se tem 86 indicadores, e como nós usamos que está na cabeça de todo mundo, que é as cores da sinaleira, vocês mais rapidamente entendem esse gráfico do que o tempo que eu levo para explicá-lo, porque ele é muito intuitivo. Então, você olha, um secretário diz assim, olha aqui, eu quero amanhã de manhã um relatório desses 3 que estão em vermelho. Ele não sabe, ele nem leu o que é o título do indicador, ele sabe que esse indicador está mal e ele precisa melhorar. Então, essa questão da forma como a gente apresenta os dados, ela é importantíssima. Então, a nossa ideia com relação a esse trabalho, e aqui uma outra ideia, que seria a gente criar um selo de turismo sustentável.
Então, poderia ter 4 categorias, bronze, prata, ouro, platina, isso, e aí se analisar em questão de impacto de resíduos e outros tipos de impacto. Prata pode ser questão energia, água, e assim cada estabelecimento iria galgando os degraus do selo na medida em que ele avança em critérios de sustentabilidade. Bem, só para apresentar rapidamente aqui a nossa estrutura, né? Então, nacionalmente tem o PNUD, tem a Secretaria Nacional de Articulação Social na Secretaria de Governo da Presidência, o Movimento Nacional, com núcleos estaduais, regionais e municipais, né? E nós sempre trabalhamos assim, em cada núcleo, com segmentos sociedade civil, setor privado, governo, academia, e nós lá no Rio Grande do Sul, e eu sei que outros estados também abriram o segmento de jovens e essa nova economia de impacto, né? Viu, professora, de Petrópolis, núcleo? Esse conceito aqui é bacana, depois a gente fala isso. Bem, então, assim, o que a proposta que a gente tem é de que possa se fazer um trabalho conjunto com a BBTUR, tanto lá do Estado quanto da BBTUR nacional, no sentido de a gente fazer com que o turismo que trabalha todo o lado positivo, quem está visitando quer conhecer histórias, quer ter boas experiências, e para nós da agenda, sair do aspecto só de cobrança de política pública, cobrança do governo, cobrança das empresas, cobrança de não sei o quê, que a gente possa, através do turismo, passar a mensagem desta agenda de uma maneira leve para as pessoas. E que as pessoas tenham a noção que essa agenda não é uma agenda de cobranças. Ela é uma agenda, como foi dito, é uma agenda para a vida, para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Ela é uma agenda de vida. E não uma agenda política de cobrança, de bater na porta. Não, olha aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, todos nós temos alguma coisa para fazer dentro dessa agenda. Essa era a mensagem que eu queria, e as provocações estão colocadas aí, e vamos trabalhar junto, e nós temos realmente, Lia, parabéns. Eu vou querer ficar com o teu contato e conhecer mais a fundo esse programa, porque vai muito ao encontro do que a gente está querendo fazer lá no Estado. Obrigado a todos. Obrigado, Delmar. Certamente deixa um dever de casa aqui para a gente, né, Tânia? Não tenho dúvida. Agora, lembrando, Delmar, que no turismo já tem o Prêmio Brastoa de Sustentabilidade. Né? Existe o Prêmio Brastoa de Sustentabilidade já no seu 5º ano, que faz um mapeamento de algumas atividades sustentáveis, seja em empresas, tem algumas categorias e tal. É bem interessante, né? A gente pode tentar ver uma questão o selo, né? Na verdade, o selo é inovador, como ele fala aqui, né? Até vem provocações para a BBTUR ser uma empresa certificadora, né? Por que a BBTUR não é uma entidade certificadora, né? Então, quem sabe a gente não pode lançar algo por aí de uma certificação do turismo sustentável, né? Uma coisa é destacar, como o Prêmio Brastoa destaca anualmente e tal, né? Algumas experiências interessantes de sustentabilidade e turismo, mas outra coisa seria uma certificação. Quem sabe baseado em indicadores. Baseado em indicadores. Nós temos hoje os indicadores que o turismo a nível nacional trabalha, ligados ao CAGED, né? É a empregabilidade em meios de hospedagem, é a quantidade de meios de hospedagens formalmente cadastrados, né?
nós temos o fluxo nacional e o fluxo internacional. Esses são os 4 únicos indicadores que o turismo brasileiro... Não, mas aí tem uma outra questão que eu acho que a gente vai se lembrar melhor e talvez fosse melhor trabalhar. Claro que tem que fechar para ser mais, vamos dizer assim, palatável até para quem... Com a palavra Tânia, por favor, já fazendo o fechamento. Vou fazer o fechamento, não vou apresentar nada de tela, não. Vou falar mesmo, porque são 4 apresentações, não deu maravilhosas. Caso. Mas, na verdade, quando nós estávamos na regionalização, saindo do PNMT, instituindo a regionalização, vocês vão se lembrar que a gente atuava fortemente no programa, na metodologia de competitividade, que a Fundação Getúlio Vargas criou, encomendado pela Secretaria de Políticas Públicas do Milton Zonasi. E foi feito um levantamento avaliando 3 metodologias no mundo, porque vinha uma experiência de benchmarking em marketing. E aí o que fez a Fundação? Ela buscou a avaliação de competitividade, principalmente na área de serviços, mas usou a análise de 3 e criou uma para o Brasil. Então, ela está dividida em 5 grandes blocos, né? Cada um desses blocos tem os seus indicadores pontuais, e assim eles estabeleceram os destinos indutores, e são 510 itens que a gente pode chamar indicadores. O menor valor deles é a atração turística. Então, quando foi a primeira vez apresentado o ranking... eram 11 indicadores. Não, são 5 grandes, né? E dentro deles você vai tendo vários. O total disso dá 510, tá? E isso a cada ano e a cada período. FGV, exatamente. E aí foi um estrondo. Por quê? Quando a gente foi para o Salão do Turismo para apresentar o primeiro resultado, aconteceu o caso do tipo, né? Recife, era por cidade, para chegar aos indutores. Teve um ataque, né? Porque ficou em 14º lugar. Né? E aí você tinha lá alguma cidade do Sul, etc., nos primeiros lugares. Mas como eu, Recife, estou em 14º lugar? Aí vai lá, infraestrutura, segurança, etc., não é? E que mostravam que não era atrativo e não era a propaganda que eles faziam. Todo mundo acostumado no marketing. Quando você levantou a bola da outra parte, não é? Inclusive lixo, etc., quer dizer, uma coisa que na época foi inovadora e que poderia ser resgatada porque é público. Isso foi do Ministério do Turismo. Estão prontos. E nós temos um levantamento para a manutenção dos destinos indutores de lá para cá. Né? Eu não sei quanto hoje o governo paga ou se parou, mas a Fundação fazia de tempo em tempo. Parou. E nós poderíamos, absolutamente em condições, de retomar isso, porque é público. Sim. Não é? E se nós temos um início de destinos indutores, são 65 no país, que resultou numa mudança do mapa da regionalização, e temos um geoprocessamento do território brasileiro, dos municípios turísticos, gente, nós temos meio caminho andado. Por mais que a gente vá reformar esse mapeamento depois, mas nós temos isso na nossa mão. Agora, é uma questão de atualizar e fazer aquilo que você colocou, né? Eu sensibilizo, eu vou trazer para dentro, eu vou ver quem, quantos, mas as academias, as instituições de ensino, estão sendo a grande rede indicada, que seria uma das minhas aparições da tela, mostrar que a rede ela tem na academia, nas instituições de ensino, seu grande caminho, e os docentes, professores e pesquisadores. Tânia, só um tempinho, Ana gostaria de uma participação. Rapidamente, eu sou aposentada da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, então eu não estou acompanhando mais, mas antes de me aposentar, eu acompanhei o Ministério do Turismo, eu vim para o Rio de Janeiro fazer um curso, eu e a técnica que calculava o PIB no Rio Grande do Sul, da Fundação de Economia e Estatística. O Ministério queria criar uma plataforma institucional, os cursos foram na FGV, junto com a OMT, e o IBGE, e Banco Central, e todos assim. Então, o que a gente queria? Eu aprendi a calcular PIB de um país fictício para entender o PIB no turismo. Né? Que eles queriam calcular o PIB no turismo. Aí, o IBGE mandou para a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul um documento deste tamanho para calcular metadados.
porque daí tu vai chegar nos indicadores, porque tu tem que ter comparabilidade. Isso aí é uma metodologia mundial, né? Então, aí, lá no Rio Grande do Sul, eu fui atrás, e o pessoal da Fundação de Economia e Estatística, até da FEE, reconheceu. Porque daí se perguntava assim, qual é o lucro de uma agência de turismo? Qual é isso, não sei o quê. Então, tu liga para a BAV, liga para os proprietários, tu vai tirando e junta tudo aí. Então, isso deu um documento, assim, deu um folha assim, dos metadados. A caminhada estava nisso para achar indicadores para o turismo. Não sei como é que ficou. Deve ter parado. Era a busca da conta satélite. Não era bem, era a conta satélite, Chegaria mas na assim, conta ó, satélite. mas era para calcular o PIB, era a conta satélite e o PIB Quem do era turismo. a técnica da FEA? A Maria, era mulher, esqueci o nome dela. E depois eu trabalhava lá junto com Juarez Meneghetti. Então, a primeira vez que a gente... Não, Juarez. E a primeira vez que a gente fez um estudo junto com a FEE, pegando os números dos empregos do turismo, aí foi que se começou a mexer em CAGED, fui eu que comecei a mexer em CAGED, lá no Rio Grande do Sul, e junto com a FEE, que me ensinou, e RAIS e coisa e tal, e era 1% dos empregados em turismo, dados da RAIS, que é o mais confiável, 1% dos empregados em turismo no Rio Grande do Sul tinha um curso superior. Não sei se de turismo. Se no papel de Secretaria de Turismo a gente divulgasse esses dados, eu cheguei a falar com o secretário, todas as faculdades particulares iriam fechar. Né? Então, assim, é isso. Eu não sei como é que está, mas no Rio Grande do Sul a situação está triste. O Observatório de Turismo da Secretaria de Turismo, o secretário não acredita, o diretor de turismo quer fechar, não dão a mínima, não deram condições nesse governo de trabalhar. O governo do Rio Grande do Sul está fechando a Fundação de Economia e Estatística. Né? Então, assim, os dados, para trabalhar com isso, eu vejo a dificuldade, porque a gente tem que ter comparabilidade de dados. Isso é o mais importante, né? Tu ter confiança e comparabilidade de dados. Obrigado, Ana. Então, quer dizer, eu vejo que nós não podemos incorrer no erro de todos. Vamos começar tudo outra vez? Não, nós vamos catar tudo isso que está elaborado, né? E começar a refletir o que já nos serve. Né? Pode falar. E quando nós pensamos, né, em apresentar essa proposta para a BBTUR, tanto do Rio Grande do Sul e trazendo para a nacional, a gente pensou em pegar um município que dentro dos municípios indutores, que é o caso de Bento Gonçalves, para a gente já poder, pelo menos, ter um case, piloto, né, ter um case para a gente poder ali fazer um trabalho pensando num piloto, né, realmente, mas eu acho que já está à nossa disposição, esse município de Bento, já estão nos esperando. Então, era só depois do nosso encontro aqui, já estão lá nos esperando, vamos ver se a gente consegue fazer essa implementação e ver o que vai dar. Tânia, onde mais nós podemos avançar? Onde mais a BBTUR poderia fazer uma provocação nacional? Com que tipo de parcerias que a gente poderia contar? Eu acho que nesse momento nós vamos ter que aprender e ler mais sobre esse processo todo, né? A nossa grande parceira é a OMT, não dá para ser menos, né? Eu acho que a OMT tem que ser solicitada por nós, o PNUD Brasil, porque, na verdade, o PNUD Brasil, gente, é inédito também no mundo, né? Nós somos o único país que tem um PNUD que solta relatório de todos os municípios. A parte dos tribunais de conta aqui no estado do Rio de Janeiro poder passar o relatório de todo o estado, município por município, quer dizer que o cara que vai se candidatar a governador, a prefeito, então é um cara de pau de não ler e não buscar isso tudo para fazer um plano de governo pautado nessas coisas. Mas quando você lê um relatório de PNUD, você tem tudo que você precisa, né? E no Brasil tem em todos os municípios. Então, eu acho que o PNUD Brasil, que está aqui no Rio de Janeiro, a gente tem
uma boa força relacionada ao PNUD Brasil. Buscar a OMT, né, que está assim, sedenta também, para saber o que podemos fazer, está independente. O Ministério do Turismo ele poderá ser convidado a chegar-se ou não, isso é problema do Ministério do Turismo. Mas nós precisamos pedir cursos, existe o trabalho das ODMs à distância, no ensino à distância, na educação à distância, né, com programas que nós poderíamos pedir, e eu vejo o outro lado nosso de turismólogos. Se nós somos esses milhares e centenas de milhar no Brasil, hoje nós temos turismólogos cabeça branca, experientes, que foram para outras áreas, que gostam da área, né, e que só do PNMT, o pessoal que tinha carteirinha, e cada vez que a gente se encontra, ele diz, olha, eu sou PNMT, são 100 mil pessoas, turismólogas ou não. Então, convocar carteirinhas de PNMT, povo do PNMT, sedento, chamar os turismólogos aposentados, parados, que continuaram em outra área, etc., e dar para este pessoal usar as redes e, à distância, resgatar pessoas que estão no país inteiro. Nós tínhamos faculdade de turismo em todos os estados do Brasil. Não é? Nós temos egressos que saíram daqui para prestar concurso para outros estados e continuam nadando contra a corrente, estão fazendo seus trabalhos. Eu acho que nosso ponto tem que começar por resgatar pessoas, prepará-las num período e conhecer mais, chamar a OMT para parceria e conhecer experiências como hoje. Quer dizer, não tem mais o que dizer, né, pessoal? Veio uma teoria de sustentabilidade fantástica, apresentada pelo Geraldo, um trabalho espetacular de governo e de não governo, né? A tua presença exemplificando realmente uma preocupação com muitas reflexões já, que mais que nós queremos, temos todos os elementos na mão, foi um show de perspectivas. Eu amanhã, hoje eu estou aqui no evento, amanhã cedo estou indo a Brasília, tenho uma reunião no PNUD, com a Luciana Aguiar, que ela é a gerente de relações com o setor privado do PNUD. É a pessoa no PNUD que melhor sabe os caminhos para acessar recursos internacionais e de outras fontes. E um dos temas que eu vou levar para ela é exatamente esse aqui do turismo, porque eu vejo assim, o turismo, ele já foi falado aqui anteriormente, ele é transversal na agenda. A própria Lia, quando apresentou, o plano de turismo aparecia em vários dos ODS, e é exatamente isso. Então, o que eu vejo assim, que a gente teria alguma chance de sucesso, até relativamente boa, de ser o primeiro tema transversal a ter um trabalho apoiado pelo PNUD e OMT, um primeiro tema transversal da agenda ODS. Uhum. Porque tem os temas que, vamos dizer assim, que já estão definidos em cada um dos ODS, mas um tema tão transversal como o turismo, e exatamente por esse fato de ele ser uma agenda positiva, eu acho que isso teria chances da gente mobilizar recursos. Então, eu vou levar isso lá. Havendo uma sinalização positiva, eu volto a entrar em contato com o Eusário e aí a gente vê o que o PNUD estaria disposto a ser parceiro dentro desse trabalho com o turismo. Olha, a gente está até conversando aqui da facilidade, da atração de fechar isso, porque hoje as pessoas miraram no pombo, mas a gente está pegando pavão agora, porque o geoprocessamento do território brasileiro, regionalização, feita ou não por interesses locais, ela está feita e está no mapa, você acessa isso a qualquer hora, né? A categorização é uma sequência que volta ao município, fez o círculo PNMT, regionalização,
e categorização no município, né? A independência, porque é uma proposição, a governança livre, né? Então, você não depende do elemento público e vem atrás quem quer. Quer dizer, se a Brastoa está fazendo a sério isso da sustentabilidade, vem junto. Agora, se for para premiar o melhor empresário lá, então não interessa, né? Mas eu acho que a gente tem hoje essa atração e todas as ferramentas estão na nossa mão. Verdade. Eu acho que hoje a gente... Que venham atrás. Eu acho que aí é uma inovação, né? E essa ideia de ser o primeiro passo efetivo. E isso em 2017, ou seja, startou em 2017. Começou agora. Mas vai ser por mais 30 anos à frente. Então, se startou e nós, como a BBTur, nos coligamos com parcerias produtivas dessa ordem, com a orientação deles que têm experiência como usuários, a gente tem que aprender, né? Nós estamos lançando isso em 2017. Acho que a assinatura com Nós Podemos é muito importante e acho que a conversa contigo de chegar ao PNUD e amarrar através de PNUD nos municípios e conosco e começar a fazer um banco de contatos e pessoas no país. Nós temos um exército imenso e vai surpreender. Eu acho que nós vamos levantar muita gente no voluntariado de primeira categoria, eu tenho certeza disso. Tá? Beleza, estamos chegando ao fim. Tinha muito assunto, Só passa certamente. o seu filme. Você tem que passar os 6 minutos do filme, por favor. Vamos, sim, mas eu tenho apenas duas comunicações aqui para fazer. Primeiro, o site Viajar Verde, Turismo Sustentável. Deem uma olhada, Viajar Verde Turismo Sustentável. A Ana Cecília Dueck mandou milhões de congratulações e que nosso encontro aqui, nossa convenção fosse um sucesso. E eu mando aqui um abraço para ela, certamente está nos assistindo também, que ela é antenadíssima aqui pelo YouTube da OAB. Quero dizer para o Delmar que o Lorenzo Casagrande, que é do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, né, World Center for Sustainable Development, eles têm um Centro Rio Plus do PNUD. Tá? Esse Centro Rio Plus do PNUD tem até um site também, centre.org. riopluscentre.org. É Rio, o tracinho de mais, o símbolo de mais, Centre, né? E esse Rio Plus Centre vem desenvolvendo aqui, é ligado a programas de desenvolvimento das Nações Unidas, né? E a gente encontra esse pessoal já fazendo discussões sobre o ODS, né? Eu tive com esse Lorenzo a semana passada, né? E convidei assim em cima da hora, menos de uma semana para vir, mas infelizmente não foi possível, mas me mandou um e-mail muito simpático, agradecendo e também desejando sucesso e que precisa das discussões do turismo dentro do PNUD. Infelizmente a agenda dele não teve condições. Mas fazendo umas pesquisas também nessa área de ODS, eu descobri o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, tá? Chama Radar ODS. É um observatório dos ODS que foi criado para mensurar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então é uma questão bem pragmática. A Fiocruz, como sempre, né, como centro de pesquisa, está aí na tela, vocês podem acessar. Eu já abri uma página lá para a BBTur, numa plataforma, né, que eles estão disponibilizando. Essa plataforma a gente pode mandar contribuições e criar um grupo de discussões sobre o ODS, Turismo ODS, né, a BBTur e tal, Turismo ODS. Então, acessem isso, agora, né? Agoraredes.fiocruz.br. Tá? Bem interessante, eu prontamente já entrei na plataforma e criei aí um link, uma página para a BBTur lá dentro. Então eu acho que esse pode ser um canal, né? Um canal da gente poder centralizar mais ideias desses indicadores.
que a gente possa ultrapassar os indicadores da categorização dos municípios turísticos do Brasil, que estão muito limitadas, Lia, como eu falei, apenas em 4. A categorização hoje no Brasil só passa por mensurar a quantidade de trabalhadores do CAGED em meios de hospedagem, a quantidade de meios de hospedagens legalmente registrada das prefeituras, muitas não estão nem legalmente registradas, né? O fluxo nacional e o fluxo internacional. Então, dados do Ministério do Trabalho, do CAGED, e dados da FIPE, através de fluxo nacional e internacional, que são mensurados cotidianamente e de 3 em 3 meses são divulgados. O CAGED não tem mais agências de transporte, tinha meios de agências, empresas de transporte, tinha isso aí. Em todas eu fiz o link, quando eu me aposentei há 7 anos atrás, eu fiz o link com todos os códigos de ocupação. Eles pegaram das ACTs, as atividades características do turismo, para fazer a categorização A, B, C, D e E, os municípios brasileiros, né? Pegaram meio de hospedagem. Só pegaram os trabalhadores do meio de hospedagem, mas que era das ACTs mais própria, digamos assim, do turismo, né? Porque tem das agências de turismo, tem das empresas de transporte, né? De agência. Então, assim, dados de 7 anos atrás, né? Quando mulheres ganhando um salário mínimo eram com ensino fundamental até 5ª série, nem completo. Essa era a mão de obra do turismo. Podemos afunilar, chegar nesse nível, né? De mensuração de indicadores. A única atividade característica do turismo, onde o ensino médio prevalecia, era nas empresas aéreas. Tá? Chegar na questão do trabalho decente. E 1% de profissional em todas essas, empresa aérea, tudo, 1% tinha nível superior. Não se sabe qual curso. E referente ao transporte, limita-se ao aéreo, porque ao rodoviário nenhum dado é confiável. Nenhum dado é confiável, posso garantir. Gente, eu quero fazer um agradecimento muito especial às pessoas que puderam contribuir com a inscrição da realização da nossa convenção. A gente sabe que não foram todos, eu também não vou nominar aqui, mas de coração a nossa entidade agradece, né, os que puderam contribuir e que apostaram e que sempre estão presentes na contribuição na sobrevivência econômica da nossa entidade, que é uma coisa que não é fácil, né? E eu quero, de fato, agradecer em nome da entidade, em nome da nossa diretoria, a essas pessoas, profundamente, de coração, aqueles que contribuíram conosco nessa inscrição. Muito obrigado mesmo. E só para finalizar, como comemoração, tem uma música que nos acompanha em todos os nossos eventos. Tânia sabe qual é. E põe na caixa.